Fala, seus doidos, beleza? Começando o terceiro vídeo aqui no YouTube e sem enrolação, falando sobre os guitarristas que passaram pela carreira do David Bowie. Mas por que falar sobre os guitarristas que passaram pelo David Bowie? Primeiro porque falar do David Bowie nunca é demais. Segundo porque entre tantas homenagens póstumas ao David Bowie, achei que faltou um pouquinho da história a ser contada. E também porque talvez nenhum outro artista teve guitarristas tão bons na sua carreira quanto o David Bowie. Nem o Ozzy, nem o Michael Jackson. Talvez o Miles Davis. Mas sem enrolação, porque aqui os vídeos são curtos e tem muito guitarrista para ser comentado. Então o primeiro deles é o Michael Ronson. O Michael Ronson é o guitarrista da fase glam do David Bowie, que talvez seja a fase mais conhecida entre o grande público. Então ele tocou naqueles discos sensacionais como The Man Who Sold the World, o Ziggy Stardust, Aladdin Sane, e ele é um guitarrista calcado no seu som no hard rock. Ele tem aquele approach do Keith Richards. Ele e o David Bowie, na verdade, nada mais são do que a versão Mick Jagger e Keith Richards do glam rock. É legal ressaltar que os discos solos do Michael Ronson também são bastante interessantes. E que reouvindo o David Bowie eu achei incrível como tem algumas frases do Michael Ronson, alguns timbres, que lembram muito o Brian May. Alguém sabe se o Brian May foi influenciado pelo Michael Ronson? Eu sei que o Randy Rhoads é bastante influenciado pelo Michael Ronson. Inclusive visualmente. Mas a história acho que todo mundo sabe. Entre suas mutações, o David Bowie entrou na sua fase soul americana. E para isso ele resgatou o guitarrista porto-riquenho, que já tinha gravado com muitos músicos de soul, que é o Carlos Alomar. É do Carlos Alomar aquelas guitarras funkeadas, aquela mão direita precisa no disco Young Americans. Mas ele também participou de outros discos, como Station to Station, e na fase Berlim do David Bowie, talvez o guitarrista principal dele era o Carlos Alomar. Mas apesar do Carlos Alomar ser um guitarrista rítmico incrível, o David Bowie precisava na banda dele ainda aquela pegada roqueira que ele tinha perdido ao abrir mão do Michael Ronson. Aliás, só pra lembrar, o Michael Ronson participou daqueles discos do Lou Reed e do Iggy Pop que foram produzidos pelo David Bowie. Mas voltando, pra trazer de volta aquela pegada visceral mais roqueira, o David Bowie chamou o guitarrista Ears Leak, que nada mais é que uma versão estranhona do Michael Ronson. Ele acompanhou também o David Bowie por grande período da sua carreira, inclusive em gravações mais recentes, como daquele disco The Next Day, que é o disco anterior a esse póstumo, que é o Black Star. E o Ears Leak participou também de discos do John Lennon, tocou com New York Dolls. Ele tem uma carreira bem extensa. Então a gente já falou sobre o Michael Ronson, que é o guitarrista da fase glam rock, sobre o Carlos Alomar e o Ears Leak, que apesar de ter participado de toda a carreira do David Bowie, ficou mais focado nessa fase de transição meio soul music e a fase meio pós-punk, que é do American Youngs e do Station to Station. Passando isso, o David Bowie foi para a Alemanha e fez a trilogia de Berlim. E ainda que na trilogia de Berlim tenha bastante o Carlos Alomar, dois guitarristas ficaram notórios por terem participado dessa fase. E curiosamente, ambos foram do King Crimson. Um anterior, desde sempre, que é o Robert Fripp, e um posterior, que é o Andrew Bilou. O Robert Fripp, que é o ícone do rock progressivo, é o fundador e o membro mais conhecido do King Crimson, ele ficou centrado no trabalho do David Bowie de estúdio. O Robert Fripp, por exemplo, ele tem aquela guitarra extremamente conhecida de Heroes, que parece mais um sintetizador, mas nada mais é que a visão peculiar dele de timbres de guitarra. Ele conseguiu aquele timbre com o Flippertonics, que era um processo de gravador que ia sobrepondo sons de guitarras, ia criando um sustain grande, e é meio maluco aquilo, eu nem sei explicar na verdade como que é. Ele transforma a guitarra num sintetizador, é meio confuso mesmo, mas é sensacional. O Adam Bellil não fez tantas gravações assim, mas ele tocou bastante ao vivo com o David Bowie nessa época. Paralelamente ele tocava com Frank Zappa, com Talking Heads, mas a época que ele tocou com o David Bowie foi bastante especial. Inclusive procurei aí no YouTube uma música chamada Stay, que é do Station to Station, com o Andrew Bilou na guitarra, é sensacional. Passada a fase glam rock, a fase meio pós-punk, soul music, passada a fase de Berlim, o David Bowie se reencontrou numa ação multimilionária com gravadoras e fazendo música pop. Em vez de produzir os discos do Tony Visconti, que sempre vinha produzindo os discos dele, ele chamou o Nile Rodgers, aquele produtor do Chic, Duran Duran, Madonna, um produtor pop mega hypado, que hoje em dia produz até música com o Jota Quest e a Anitta. Mas que acima de tudo é um guitarrista rítmico sensacional. Se tem alguma dúvida, procure os trabalhos do Chic. Chic, que é uma banda clássica, aliás, da disco music. Ou então procure o Let's Dance mesmo, que é o disco pop do David Bowie de 1983, que vendeu pra caramba e tem nas guitarras e na produção o Nile Rodgers. E além do Nile Rodgers, tem também o Stevie Ray Vaughan, que é um guitarrista emblemático, cultuado,
talvez o grande guitarrista que passou pelo David Bowie, apesar de não ser exatamente um guitarrista do David Bowie. Ele tocou lá umas 3 faixas do Let's Dance e trouxe para o pop daquela época um pouco da pegada blues. Lembrando que Stevie Ray Vaughan fez essas participações antes mesmo dos discos solos dele. Então o David Bowie até mesmo ajudou a colocar o nome do Stevie Ray Vaughan no mapa da música pop. A segunda metade dos anos 80 talvez tenha sido a pior fase do David Bowie, que ele gravou os discos mais fracos, inclusive com aquele grupo Tin Machine, que era meio hard rock, meio new wave, era meio estranho, não sei direito o que era aquilo. E tinha na guitarra nessa fase o Rivers Gabrels, que apesar de ser uma fase estranha do David Bowie, é um guitarrista espetacular. Embora eu não recomende tanto assim os discos do Tin Machine, eu recomendo muito os discos que o David Bowie gravou na segunda metade dos anos 90, que são os discos mais eletrônicos, que faz uma fusão meio do rock com o rock industrial e o techno, aquela cena Londres bizarra da época. E o guitarrista dessa época é o Rivers Gabrels, e ele é sensacional, tanto no quesito timbres, quanto a peculiaridade das suas frases, uns riffs estranhos, ele é meio barulhento, ele é bem interessante. Então, resumindo, os guitarristas que você precisa conhecer que trabalharam com o David Bowie é o Michael Ronson, o Carlos Alomar, o Ears Slick, o Robert Fripp, o Andrea Bellew, o Nile Rodgers, o Stevie Ray Vaughan e Rivers Gabrels, ou seja, é uma quantidade de guitarristas enorme. Isso porque eu nem citei muito ainda o Pat Metheny, o Peter Frampton, o David Thorne, tantos guitarristas talentosos que passaram pela carreira dele em breves momentos. Pra variar, devo ter falado rápido pra caramba, um monte de coisa que vocês não entenderam, mas procure ver o vídeo novamente, anotar os nomes, ouvir os discos e escutem David Bowie. Não é porque a morte dele, o luto já tá completado que a gente vai parar de ouvir, né? Então escutem os discos, paro por aqui e viva David Bowie, viva artistas que ressaltam o valor da guitarra elétrica! Curtam a página, compartilhem os vídeos e... David Bowie, escutem David Bowie. Fechou, valeu!